Nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia. Obrigado a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. Você que até agora ficou com o Jornal Gente. Amanhã tem mais. A partir das 8 horas da manhã, logo depois do Primeira Hora, aqui na programação da RB. E com transmissão simultânea também na Band News TV. A partir de agora, você é meu convidado, minha convidada a saber o que de mais importante acontece na região metropolitana de Campinas, no nosso interior de São Paulo, mas com equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo para você não perder nada do que ocorre nesta quinta-feira, 8 de maio de 2025. Eu sou o Heitor Fredo e agradeço a você que está conosco pelo FM 85.7 e pela multiplataforma do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você que nos acompanha pelo portal bandmulti.com.br, o mais ágil do nosso interior paulista, com a aba ao vivo. Clicando, você acompanha a gente de onde você estiver. Muito bom dia a quem está conosco pelo aplicativo Band Play. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação gratuitamente na palma da sua mão. E para você que gosta do rádio moderno, do rádio com imagem, os nossos bastidores aqui dos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas também já estão no ar. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, comunidade que não para de crescer, já chegamos a 52.500 inscritos e você também pode fazer parte desse nosso time. É só se inscrever gratuitamente, ativando o sininho você recebe a notificação em tempo real assim que um novo programa começar. Direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas, de onde falamos com os trabalhos técnicos de Danilo Capucci na mesa de som, Leandro Lopes na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Você acompanhou na reta final do Jornal Gente o Pedro Campos dando o recado que eu vou reforçar para você. Equipes direto do Vaticano, com o comando da jornalista Sônia Blota, acompanhando cada movimentação na porta da Capela Sistina. Tivemos fumaça preta na terceira votação para eleger um novo Papa da Igreja Católica. Os cardeais não chegaram a um resultado, portanto, mais uma vez, a fumaça preta saiu indicando que continua o conclave, resultado que foi anunciado, inclusive, alguns minutos antes do esperado. Normalmente as fumaças têm alguns horários meio fixos, 7h30 da manhã, 2 horas da tarde pelo horário de Brasília, mas hoje fumaça subiu a 6h53. Para que o novo líder da Igreja Católica seja eleito, é preciso atingir 2/3 dos votos totais, ou seja, dos 133 cardeais votantes, 89 precisam escolher o mesmo representante para conduzir a Igreja Católica daqui para frente. Se esse percentual não for atingido, as cédulas são queimadas, a fumaça preta é emitida e uma nova votação será feita. Contando que começou mais cedo o trabalho hoje lá no Vaticano, tendência é que pouco depois do Nossa Área, dentro ali do Bora Brasil, a gente tenha mais um resultado de votação, seja com fumaça branca, seja com fumaça preta, e a Rádio Bandeirantes traz todos os detalhes para você na edição de hoje do Manhã Bandeirantes. Tem uma reportagem que a gente vai exibir nessa edição ainda, falando sobre os principais candidatos ao cargo de Papa, inclusive brasileiros que vão ganhando cada vez mais forças nos bastidores e até em casa de aposta, hein? Chegamos à era do Papa Bet. Às 10 da manhã e mais 5 minutos, o Manhã Bandeirantes orienta você que nos dá carona pelas estradas, ruas, avenidas que cortam a nossa região. Nesse momento, pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, tem um trecho com lentidão no sentido capital paulista da rodovia dos Bandeirantes, 8 km. Para e anda entre os 68 e 60, trecho que passa pela cidade de Jundiaí.
A concessionária afirma que é interferência urbana, ou seja, o trânsito dentro da cidade, junto com o entroncamento da rodovia dos Bandeirantes, no acesso para a rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, está tudo parado por ali, o motorista enfrenta essa lentidão. Na rodovia Anhanguera, também tem trânsito nesse mesmo trecho que passa por Jundiaí, mas está fluindo um pouquinho melhor. São 4 quilômetros entre o 64 e o 60. E nesse momento, se você não puder dar uma atrasadinha na sua viagem, no seu compromisso para a capital paulista, a melhor opção é a rodovia Anhanguera, mas vá já com a paciência redobrada. No trecho contrário, no sentido interior, boas as condições tanto na rodovia Anhanguera quanto na rodovia dos Bandeirantes. Para quem trafega pela rodovia Santos Dumont, também boas condições tanto de visibilidade quanto de trânsito na manhã de hoje, sentido Indaiatuba, e também para quem está chegando a Campinas. O mesmo vale para a rodovia SP-340 Campinas-Mogi, governador Ademar de Barros. Lentidão neste momento na rodovia Zeferino Vaz, a SP-332, conhecida como Tapetão. Lentidão no trecho da saída de Paulínia, no trevo do Balão do Laranjão e na chegada ao distrito de Barão Geraldo. Não há ocorrências com veículos quebrados, não há acidentes registrados, é por excesso de veículo mesmo que o motorista enfrenta essa lentidão. Falando em trânsito, falando em segurança atrás do volante, estamos no mês de maio, dedicado para uma programação toda voltada para a gente ficar mais atento às nossas responsabilidades no trânsito, seja como motorista, como ciclista, como motociclista, como pedestre também. E em Campinas, a programação teve início ontem no Shopping Parque das Bandeiras, com o tema Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana. O movimento intersetorial foi iniciado com um evento que teve a presença do prefeito Dário Saad e de outras autoridades, como o secretário municipal de transportes Vinícius Riveretti, que inclusive conversou, na verdade ele é o presidente da INDEC, né? A INDEC teve essa divisão entre o secretário de transportes, que é o Fernando de Caires, e o presidente da INDEC, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, Vinícius Riveretti, que conversou com a nossa reportagem. E a Laís Peçanha vai trazer para a gente alguns dos dados apresentados nesse evento sobre os principais problemas de mobilidade urbana e segurança do trânsito aqui na cidade de Campinas. Em 2024, o número de vítimas fatais de Campinas chamou a atenção. 155 pessoas perderam a vida em acidentes. Os dados mostram que uma pessoa morreu a cada 2 dias, um motociclista morreu a cada 5 dias e um pedestre morreu a cada 8 dias. 46% das vidas perdidas foram de motociclistas, 28% foram de pedestres, 19% foram de ocupantes de outros veículos e 6% foram de ciclistas. Outro dado que chamou a atenção foi que 86% dessas pessoas que faleceram em acidentes eram homens. Só que, apesar deste número ser alto, se a gente comparar com os números de 2023, 2024 teve redução nas mortes. Nós reduzimos as mortes, prefeito, também com os motociclistas. Enquanto o Brasil vem aumentando as mortes com os motociclistas, Campinas conseguiu reduzir de 2023 para 2024 4 mortes com os motociclistas aqui da cidade de Campinas. Durante este mês, diversas ações vão ser realizadas para conscientizar a população. Entre elas, o workshop para motoristas do transporte público e ações de conscientização em bares, ruas, escolas, universidades e instituições. E falando em segurança no trânsito, falando a respeito também do período do Maio Amarelo, neste ano de 2025, passou a valer no Brasil a Lei Complementar de número 213, que fala a respeito das sociedades cooperativas de seguros, as operações de proteção patrimonial mutualista e o termo de compromisso e processo sancionado com a Superintendência de Seguros Privados. Mas, afinal de contas, o que muda com essa lei para o segurado? Para você que tem um seguro de veículo, um seguro de alguma outra modalidade, de que maneira você pode também ficar atento às formas de se proteger
e proteger o seu patrimônio. Esse é o assunto que nós vamos tratar na sequência do nosso Manhã Bandeirantes dentro do projeto Band Negócios, numa parceria entre a Rádio Bandeirantes Campinas, a Band Mais TV, o portal bandmulti.com.br. Continue conosco, tem muita informação e prestação de serviços para você aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Dia das Mães é para celebrar quem sempre cuidou da gente com amor e dedicação. E nada melhor do que retribuir tudo isso com um almoço especial do Família Diani. Pratos preparados com carinho, trazendo o melhor da Itália para você em um ambiente acolhedor e com a melhor vista da cidade. Tudo pensado para transformar esse domingo em um momento inesquecível. Faça desse Dia das Mães uma memória para a vida inteira. Família Diani, da nossa família para a sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Os eleitores de todo o Brasil que estão com pendências na Justiça Eleitoral têm até o dia 19 de maio para regularizar a sua situação e evitar o cancelamento do título eleitoral. O prazo vale para quem não votou por 3 turnos consecutivos, não justificou a ausência na votação e não pagou as multas por ter deixado de votar. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, cerca de 5,3 milhões de eleitores estão em uma dessas situações. Caso as pendências não sejam regularizadas, o título de eleitor será cancelado pela Justiça Eleitoral. A medida pode ainda levar a outras restrições, como não conseguir tirar passaporte ou carteira de identidade, renovar a matrícula em instituição pública de ensino e tomar posse em cargo público após ser aprovado em concurso. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O mercado imobiliário tem seu espaço na Rádio Bandeirantes. Os principais lançamentos, oportunidades de investimentos, entrevistas especiais e tudo que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison, toda sexta às 10 da manhã, com reapresentação aos sábados às 10 horas, na Rádio Bandeirantes FM 85,7. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Manhã Bandeirantes. Um grande abraço a você que segue com a programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação e a partir de agora é nosso convidado para o projeto Band Negócios, uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação através da Rádio Bandeirantes Campinas, da Band Mais TV e do portal bandmulti.com.br, para nós conhecermos algumas das personalidades, das figuras que movimentam a economia do interior paulista em assuntos que são relevantes no nosso dia a dia. E hoje, o Manhã Bandeirantes fala a respeito de seguros, porque neste ano de 2025, aqui no nosso projeto Band Negócios, a gente já vem falando a respeito de algumas mudanças de leis que impactam diretamente com o nosso bolso, com os nossos direitos, com os contratos que a gente assina. E não é diferente com o projeto de lei complementar 143, que foi sancionado este ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva após aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O que fala o projeto complementar, o projeto de lei complementar 143? Ele dispõe a respeito do funcionamento de cooperativas de seguros e grupos de proteção patrimonial mutualista. Com essa nova norma, as sociedades cooperativas de seguro, antes autorizadas a operar unicamente com seguros agrícolas ou de saúde ou acidentes de trabalho, passam a poder operar em qualquer ramo de seguro privado, exceto naqueles que venham a ser expressamente vedados na regulamentação especificamente aprovada pelo governo. Mas, afinal de contas, como é que a gente traduz tudo isso para o contrato de seguro que a gente tem no dia a dia e como saber
se a empresa que a gente vai contratar está agindo dentro da lei. Essas são algumas dúvidas que a gente começa a tirar a partir de agora com o nosso convidado, o Leandro Ramos, que é presidente da ProAuto, a quem agradecemos por atender o nosso convite, está conosco aqui nos nossos estúdios. Muito bom dia, é um prazer recebê-lo, Leandro. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes. É uma honra estar aqui com você, com esse projeto do Band Negócios, e espero acrescentar nesse bate-papo, nessa conversa com você, com os nossos ouvintes aí, para a gente esclarecer o que vem pela frente, o que a Lei 213 trouxe para a nova modalidade de seguro que está surgindo. Na prática, o que é que muda para quem já tem, por exemplo, um seguro de veículo ou um seguro para sua casa? Mexe de alguma forma com contratos que já estão hoje assinados? Perfeito. Vamos lá. Antes de responder sua pergunta, Heitor, eu quero contextualizar a história e a origem das cooperativas e das associações. Nos anos 80, os cegonheiros, que fazem a logística dos carros fabricados pelas montadoras no Brasil, não tinham opção de fazer a proteção do caminhão, da cegonha, que transporta os carros. Então foi criado associações e cooperativas para dividir prejuízos. Vou usar termos muito coloquiais e uma linguagem de muito fácil entendimento para os ouvintes, o Heitor. Criada essa lei, criado esse formato não tinha nenhuma regulamentação específica. Vou fazer um paralelo aos motoristas de aplicativo, ao transporte por aplicativo. Não existe nenhuma lei específica para eles, dizendo que o carro tem que estar limpo, o modelo e tal. Isso foi estabelecido com as leis municipais, né? O governo passou isso para cada município definir as regras. Eu acredito que aqui em Campinas tem que ter um cadastro na INDEC, né? Exato. E a gente consegue visualizar se aquela placa que faz transporte por aplicativo, se ela está autorizada ou não pela INDEC para operar. Na proteção patrimonial mutualista, na proteção veicular, na cooperativa que fazia proteção de patrimônio, não existia nenhuma lei específica. E a partir de 15 de janeiro de 2025, início do ano agora, foi sancionada uma lei. E essa lei, o que ela estabelece? Ela estabelece regras, procedimentos, a entrega para o associado, para o cooperado, de como essas associações e cooperativas devem trabalhar. Então, basicamente foi essa transformação que aconteceu. Começou o projeto em 2014, a ProAuto já estava presente em Brasília, participando de audiências públicas, de seminários, de conversas com parlamentares, e esse projeto foi evoluindo, a gente fez missões fora do país, Uruguai, Argentina, Espanha, Estados Unidos, para entender, Heitor, como funciona em outros países essa regulamentação e trazer para cá, para o Brasil. Então, assim, respondendo diretamente para o nosso consumidor, o nosso associado, essa lei ela vem para proteger os associados, vem para criar regras e estabelecer, literalmente, para separar o joio do trigo. Essa proteção que a lei trouxe vai trazer mais segurança para o associado e, usando uma linguagem bem coloquial, para ele não tomar nenhum prejuízo, né? Caso ele faça uma proteção e ele não tenha essa segurança. A partir de agora, ele tem essa segurança que, se acontecer alguma coisa com o veículo dele, uma batida, um roubo, um furto, ele vai receber essa indenização. Ou seja, para quem já estava estabelecido no mercado, para quem já tinha as regras claras com o seu cliente, a lei veio para também fortalecer esse trabalho. Perfeito, perfeito. Vamos falar sobre a ProAuto, né? Vou explanar, pessoal, para todos os ouvintes, como a gente funciona, tá? A ProAuto, ela funciona de uma forma idêntica a um condomínio. O Heitor paga uma mensalidade todos os meses. Essa mensalidade está inclusa a taxa administrativa, está incluso o rateio, está incluso os serviços assistenciais, está incluso todos os benefícios que você escolhe no momento da contratação, que é totalmente personalizado. E com esse valor que a gente arrecada todos os meses, a gente paga as indenizações, os reparos, os consertos dos veículos. Em 2015, há 10 anos atrás, nós começamos a desenvolver um sistema próprio de gestão, que nos ajuda muito na gestão do risco,
E a gente conseguiu aí evoluir as nossas entregas e melhorar nossas entregas. Então é importante destacar que a ProAuto, desde 2015, vem se preparando para esse momento. Então, o que eu posso dizer, Heitor, com muita clareza e muita transparência para o nosso associado? Nós estamos preparados para essa transformação, nós já aplicamos tudo da lei do seguro, e agora foi reformada, agora no final do ano, a lei 15.040, que estabelece prazo de pagamento, tudo isso a gente já faz desde 2019. Nós ficamos de 2015 a 2019 organizando todas essas entregas, e a partir de 2019 a gente foi já trabalhando idêntico ao que veio agora, né? A gente antecipou algo que já estava por vir. Nós estamos conversando com o Leandro Ramos, presidente da ProAuto, falando a respeito da lei que entra em vigor nesse ano de 2025, a lei complementar número 213, sancionada pelo presidente da República, depois de todo esse caminho que o Leandro bem falou a respeito da disputa lá em Brasília, do caminho percorrido também pelo Poder Legislativo. Agora, me chama a atenção aqui um ponto da lei, Leandro, que fala a respeito da modernização no Sistema Nacional de Seguros Privados, revisando os princípios do setor e incorporando objetivos como a proteção ao consumidor, como você já falou, sim, e a sustentabilidade socioambiental e climática. De que maneira as empresas de seguro podem colaborar com esse debate no país? Excelente pergunta, Heitor. Nós já trabalhamos, volto a dizer, desde 2019, nós começamos a melhorar a nossa entrega. E eu vou dar um exemplo básico disso, tá, pessoal? Para todos os ouvintes entenderem o que isso significa. Você bateu seu carro, Heitor. As peças que foram retiradas ou trocadas ou reparadas, o descarte dessas peças que foram danificadas e não tem como fazer a reparação delas. O que a gente faz com elas? Hoje tem um sistema de reciclagem de peça, onde a gente faz toda a entrega e o descarte dessa peça. Algumas são reutilizadas e recicladas e voltam para o mercado, outras são recicladas e transformadas, derretidas e compõem aí novos produtos que são construídos, né? Eu vi alguns que fazem até copo de metal bem bacana com as peças, e a gente tem esse programa de descarte. Trabalhamos também com um novo formato de peças verdes, peças recondicionadas, principalmente para os carros acima de 10 anos, onde as montadoras não têm a obrigação de manter a reposição dessas peças. Vou dar um exemplo. Aqui em Campinas tem alguns leilões de peças, que são peças que eram de um veículo batido, que foi baixado. Essas peças são recondicionadas, catalogadas pelo Detran e a gente pode reutilizar. Veículos com mais de 10 anos, eles não têm disponibilidade de peça pela montadora, a montadora não tem essa obrigação. E a gente compra essas peças com origem, com procedência, faz a reciclagem das peças que são boas. Estou dando exemplo, pessoal, para todos os ouvintes entenderem. O carro bateu o lado esquerdo, o lado direito tá bom, mas esse carro estruturalmente perdeu, acabou, a gente deu perda total nesse carro. E a gente tem aqui as duas portas do lado direito que são possíveis de serem colocadas. E para veículos até 10 anos? Para veículo até 10 anos que a montadora disponibiliza peças, e isso está no nosso site, isso é um dos grandes diferenciais da ProAuto, Heitor, a gente disponibiliza peça original e genuína, comprada das concessionárias aqui da região, dos fornecedores aqui da região, para atender o associado. Estamos falando, claro, desse processo legal de vendas de peças que são autorizadas, com nota fiscal, com tudo legítimo. Mas existe um grande problema na segurança pública do Brasil todo, que é o roubo de veículo para o desmanche de peça e a venda irregular. De que maneira a ProAuto e outras empresas que atuam nesse setor também são vítimas desse tipo de ações criminosas, e há uma colaboração com as autoridades quando identificada alguma tentativa de fraude ou quando identificada alguma peça no veículo que não tem essa origem legal? Primeiro que a gente não compra essas peças que não têm procedência. Um dos diferenciais da ProAuto é, após o reparo do seu carro, você concluiu, o carro bateu à frente, a gente vai trocar lá para-choque, para-lama, a gente entrega a nota fiscal para o nosso associado, mostrando a procedência e a origem dessa peça, né? Então todas as peças compradas pela ProAuto, ela tem procedência. E você citou um ponto, Heitor, que é de suma importância, é que o roubo de carro no Brasil hoje só acontece por dois motivos:
desmanche e fuga, né? Dando um exemplo, ele assaltou um banco, assaltou uma pessoa, eu vi um carro ali, eu preciso de fugir da polícia, eu pego esse carro, ou roubam o carro para cometer ilícitos, né? Roubo, furto, depois abandonam esse carro. Mas na sua grande maioria é para desmanche de carro. Nós desmantelamos, ajudamos as autoridades a desmantelar uma quadrilha aqui da região que fazia desmanche de caminhão, de pesados. Roubo no estado de São Paulo de pesados, ele tem um número muito, muito expressivo. E através de um auditor nosso, que faz investigações, ele apurou que tinha uma quadrilha operando aqui na região para roubar, né, peças, essas coisas. Eu acredito, Heitor, que os nossos legisladores precisam trabalhar na marcação de todas as peças. Atualmente no Brasil são marcadas chassi, motor, cinto de segurança, né? Eu acredito que se a gente conseguir marcar todo o carro, dificilmente esse roubo vai ter esses números tão alarmantes que a gente tem, né? Porque a única forma de maquiar seria raspando a peça, e uma vez raspada ela já passa passa a ser uma peça descartável, né? Vamos dizer assim, né? Nós estamos conversando com o Leandro Ramos, presidente da ProAuto, aqui no nosso projeto Band Negócios, que vai para um rápido intervalo e na volta a gente tira mais dúvidas a respeito da contratação de seguros, da formação dos profissionais nessa área e de outros assuntos que mexem diretamente com o nosso dia a dia aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Manhã Bandeirantes. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Agora o nosso questionamento acabou. Na hora que... Estamos de volta com o nosso projeto Band Negócios, parceria da Band Mais TV com a Rádio Bandeirantes Campinas e o portal bandmulti.com.br, recebendo hoje nos nossos estúdios o Leandro Ramos, que é presidente da ProAuto, uma empresa, Leandro, que chega a Campinas por volta ali de 2011, 2012. Exato. E como é que você vê o crescimento de Campinas nessa mais de uma década de atuação da ProAuto por aqui? Bom, Heitor, excelente pergunta. Eu sou suspeito para falar de Campinas, tá? Em 2020, eu mudei para cá, então já estou morando aqui em Campinas, né? Campinas é uma cidade que abraçou a ProAuto de uma forma maravilhosa. Temos pessoas que trabalham com a gente aqui há mais de uma década, uma relação de confiança com todo o segmento automotivo, oficinas, concessionárias, fornecedores de peça, locadoras de veículo, guincheiros. Então, aproveitar o momento, agradecer a todos esses parceiros que trabalham aqui na região. E o principal, o nosso associado, o Campineiro, a Grande Campinas, a RM Campinas, Sumaré, Americana, Valinhos, Vinhedo, Jundiaí, toda a região que abraçou a ProAuto. E aqui na região, um dado estatístico importante, é que a gente, dentro da região, Campinas é a nossa maior cidade em área de atuação. Primeiro Campinas, depois São Paulo, depois Belo Horizonte. Então, dentro de Campinas, eu tenho só a agradecer e vi, Heitor, um crescimento astronômico aqui da região, tanto em infraestrutura, o tamanho da frota, né? A ProAuto protege veículos. Então, eu tenho uma perspectiva muito boa, infraestrutura de Campinas, né?
Nosso governador, eu acredito que vai fazer muito em breve o metrô, né, que vai ligar Campinas a São Paulo. Eu acredito que vai ser um marco, um divisor de águas para Campinas no que se refere à oportunidade de negócios, a tamanho de empresas, indústrias que vão vir para Campinas por causa dessa infraestrutura. Então, eu sou suspeito para falar de Campinas, eu sou entusiasta e admiro muito a cidade, amo a cidade, gosto muito da região. Leandro, a gente vive, não só Campinas, mas o Brasil todo, um grande problema de número alto de roubos de veículos e há muitos casos também em que o segurado reclama de empresas que demoram para que seja feito o pagamento da indenização, seja por um acidente, mas também por uma questão de roubo. Como é que vocês trabalham para que o pagamento desse veículo seja o mais rápido possível? Porque eu imagino que haja toda uma investigação, porque o golpe do seguro existe. Isso não é algo do passado, isso ainda acontece. A partir do momento que o cliente afirma que o carro é roubado, qual é o caminho percorrido junto à Polícia Militar no registro, junto à Polícia Civil na investigação, até o pagamento? E como vocês trabalham para que esse reembolso, esse valor, chegue o quanto antes para o segurado? Perfeito, excelente pergunta, Heitor. A ProAuto, importante mostrar como que funciona a nossa operação no que se refere à indenização integral, né? A roubo de veículo, a furto de veículo. Quando acontece um roubo, o que o associado deve fazer de forma imediata? Primeiro, acionar a Polícia Militar, comunicar esse roubo, fazer um boletim de ocorrência, logo em seguida entrar em contato com a nossa central, informando esse roubo o mais breve possível, gente. Tem muitas situações, Heitor, que o bandido ele leva o celular também. E isso dificulta muito a recuperação, as autoridades não têm ciência desse roubo, né? Então é importante para a gente fazer a possível até recuperação. Nós temos um dado estatístico que carros roubados, eles são recuperados, na sua grande maioria, em 48 horas. Passou 48 horas, dificilmente você consegue recuperar o seu veículo. Tá? Posteriormente a essa comunicação, comunicou para a ProAuto, fez a abertura. Se houver necessidade, tá? Se houver necessidade, nós vamos abrir um processo de auditoria para apurar os fatos. Alguma situação que já aconteceu, Heitor, onde o senhor foi furtado? Na porta da minha residência. A gente verifica as câmeras da região, o veículo não estava na residência. Isso pode ser um golpe do seguro, né? Então é importante a gente apurar a veracidade, apurar dessa veracidade, correndo tudo bem, não tendo nenhuma intercorrência. Essa investigação ela dura em torno de 7 a 10 dias corridos, tá? Posteriormente a isso, a gente provisiona a indenização, já entra em contato, Heitor, se o carro for financiado, envia para mim o boleto de quitação da sua financeira, nós quitamos. Se sobrar algum dinheiro, a gente acredita. Se o carro não for financiado, a gente faz o crédito direto, valor integral para o associado. Tá? Então é dessa forma que a gente funciona. Qual que é o grande diferencial da ProAuto? Nós passamos a fazer esse pagamento em até 30 dias, que é o que já é exigido no seguro. Seguindo a lei 15.040, nós pagamos, nós temos a indenização mais rápida do Brasil hoje. E isso é estatístico, Heitor, gostaria de destacar isso também. A ProAuto ela tem uma função social. E eu oriento a todo o departamento de eventos, de sinistro, quando a gente tem ali um momento de dor, né? É uma situação muito constrangedora, é uma situação de muita tristeza. A pessoa teve o patrimônio dela roubado, furtado. Então a gente faz o trabalho de acolhimento a esse associado. Então, pensando nesse momento de dor, a gente fala, poxa, o quanto mais rápido a ProAuto for para entregar para o Heitor a indenização, está aqui o seu dinheiro, Heitor, pode comprar outro carro e volte para a ProAuto. Nós queremos proteger o seu novo veículo melhor. Dá um exemplo para os utilitários também, né, Heitor? Tem muitas pessoas que é o ganha-pão, né? Utilitários, picape estrada, muitos prestadores de serviços trabalham com veículos utilitários, autoescolas, motoristas de aplicativo que usam o veículo como fonte de renda. Então imagina esse carro, que é um gerador de renda, ficar esperando 3, 6, 9 meses. Esse é o maior diferencial. Uma dica para os ouvintes, pessoal. Independente do preço,
que você for fazer lá o seguro do seu carro, que você for fazer lá a proteção do seu carro, verifique o prazo de pagamento de uma indenização de roubo e furto. Isso, no meu entendimento, é mais importante que o valor mensal que você vai pagar. Por quê? Porque se acontecer, principalmente para os utilitários, se acontecer um roubo do seu veículo, você perde sua fonte de renda. E esse prejuízo, Heitor, passa a ser um prejuízo incalculável. Eu não sei se você veio aqui para a rádio de carro, Heitor. Imagina a perda de tempo e de investimento que você vai ter que fazer de ficar 6 meses esperando para receber o seu carro. Então, quanto mais rápido fazer, isso está no nosso contrato, o nosso prazo é até 30 dias para fazer essa indenização. Nossa média está em 18, está correndo tudo bem, a gente faz o pagamento super rápido, justamente para falar, toma, Heitor, você teve essa situação, foi constrangedora, mas está aqui o seu dinheiro para você adquirir outro bem. Consegui responder, Heitor? Perfeitamente. Bacana, E se depois de pago o valor, o carro for recuperado? Excelente pergunta também. O que é a indenização integral? A indenização integral nada mais é do que a compra de um carro roubado. Então, uma vez paga a indenização para você, se a gente encontrar esse carro daqui 2 meses, volto a dizer, o dado estatístico é muito baixo, tá? A gente tem parcerias com o Detran de vários estados que comunicam hoje para a gente, né? O site do Detran também fica disponível, se você como proprietário do veículo entrar e consultar, vai estar lá, veículo encontrado, esse veículo passa a ser de propriedade da ProAuto. E, Leandro, o que a gente faz com esse veículo? Normalmente a gente vende esse veículo e esse valor é voltado para a nossa reserva técnica, né, para o nosso fundo de reserva, que faz com que a gente tenha essa possibilidade de pagar aí o mais breve possível. Né? Nós estamos conversando com o Leandro Ramos, presidente da ProAuto, dentro do nosso projeto Band Negócios. Leandro, falamos sobre acidentes, falamos sobre roubos, furtos, e há uma outra modalidade que nesses últimos anos tem preocupado muito, até pelas mudanças climáticas que a gente tem vivido, que são os desastres naturais. Uma árvore que cai sobre um veículo, um carro que fica no meio de uma enchente. Como é que funciona isso num contrato de seguro? Todo seguro cobre isso ou existem algumas categorias específicas que incluem também um desastre natural? Excelente pergunta, Heitor. Nós temos hoje dentro da ProAuto benefícios de alagamento, queda de árvore, granizo e alguns outros fenômenos naturais. Alguns cobrem até raio, a gente não faz raio, mas tem situações de acontecer. Não sei se vocês tiverem curiosidade, pessoal, depois pesquisem no YouTube e veja lá raio caindo em cima de carro. Os carros mais novos têm essa tecnologia que não afeta, né? Mas falando especificamente sobre os fenômenos naturais, hoje é uma preocupação muito grande das pessoas, né? A gente estava comentando em alguns pontos aqui de Campinas, né? Tem essa particularidade, choveu, as ruas ficam alagadas e a gente tem esse benefício. Você perguntou se é só algumas categorias que têm esse benefício. No caso da ProAuto, pessoal, a gente consegue personalizar de acordo com sua necessidade. Eu vou dar um exemplo de alguma situação. Por exemplo, aqui na rádio. A rádio fica numa posição geográfica alta aqui de Campinas, né? Eu vi as torres de transmissão. Sim. E tal. Aqui é difícil alagar. Aqui é difícil alagar. Né? Metade de Campinas vai ter que ficar debaixo da água. Aqui, por exemplo, o alagamento é um risco evitável em algumas situações. Bem provável que se começar a chover, não vai alagar os carros que estão aqui no estacionamento. Já em outras regiões baixas, né, regiões próximas de rios, de córregos, é interessante a pessoa contratar o alagamento, porque é difícil dela mensurar se a chuva que vai cair hoje à tarde. A gente teve o exemplo ano passado de Porto Alegre, a gente tem associados lá, a gente indenizou carros na região que não tinha como prever. Então é um risco importantíssimo, eu aconselho todos a fazerem. Fica mais caro a proteção do veículo com fenômenos naturais? Fica mais caro. Então, por isso que eu volto a destacar. É importante ver a necessidade. Uma queda de árvore, por exemplo, ela atinge um raio. Onde meu carro fica parado na maior parte do tempo? Fica debaixo de uma árvore que está ali correndo risco de cair? Não. Então, talvez eu não veja tanta necessidade para essa pessoa. Se eu fico lá, eu gosto de parar meu carro na sombra, fica na rua o dia todo, debaixo de uma árvore, eu aconselho a contratar a proteção de queda de árvore. Importante destacar, só falando um pouco do social, Heitor, que a proteção da ProAuto
é você que escolhe os benefícios. É o associado que escolhe esses benefícios. Então, quando você escolhe esses benefícios, você monta a sua proposta de acordo com a sua necessidade. Vou dar um exemplo de uma situação na cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Muitas pessoas não querem fazer roubo e furto. O número de roubo e de furto na cidade é muito baixo. As pessoas se preocupam mais com a colisão. Então a gente faz lá proteções num custo super acessível, somente de colisão. Então esse é um diferencial importante também para dar acesso, isso é uma política da SUSEP, né? Para dar acesso ao seguro, à proteção do veículo, a gente criou esse formato totalmente personalizado. Leandro, temos mensagens, dúvidas, perguntas aqui dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, mas nosso tempo está acabando e a gente vai precisar marcar uma nova rodada aqui, um novo encontro para a gente tirar mais dessas dúvidas. Mas quero agradecer demais pela sua atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador, por atender o nosso convite de estar aqui no nosso Band Negócios e fazer esse convite para a gente voltar a falar mais sobre um assunto que mexe com tanta gente aqui na nossa audiência, no nosso interior de São Paulo. Muito obrigado pela sua facilidade também de comunicação e assim tirar dúvida de, eu tenho certeza, muita gente que está nos acompanhando. Muito obrigado, Heitor. Eu gostaria só de fazer um convite. Pois não. Nós criamos agora, nos últimos meses, desde janeiro, um programa para captação e parcerias de corretores de seguros. Então, gostaria de fazer o convite para todas as pessoas, sendo ou não corretor de seguro, que nos procure a ProAuto. Pensando em gerar uma fonte de renda, uma oportunidade para as pessoas, a gente tem essa possibilidade agora de fazer parcerias com corretores de seguros. Então, quero convidar a todos para nos procurar, para a gente firmar uma parceria de muitos e muitos anos, como a gente já tem com vários aqui em Campinas. Aqui em Campinas a gente tem 9 escritórios regionais que representam a ProAuto. E eu convido a todos os corretores a vir conhecer o nosso modelo de negócio, remuneração, formato, entrega que a gente falou aqui, né, para o associado. E, para finalizar, gostaria de agradecer à Band, a você, Heitor, pela sua atenção, pela sua receptividade, a toda a produção do programa. E me colocar à disposição. Não é um convite, é uma intimação. Você chamou, eu estou aqui. Vamos voltar ao assunto. Quem quiser entrar em contato com a ProAuto pode fazer pela internet, procurar uma das unidades aqui na região? Perfeito. Pode procurar uma das unidades aqui da região, pode entrar no nosso site www.proauto.org.br e solicitar uma cotação ou uma parceria também. A gente está disponível para todos os corretores e pessoas interessadas em representar a ProAuto. Conversamos com Leandro Ramos, presidente da ProAuto, nesta edição do nosso Band Negócios. Continue com a gente no Grupo Bandeirantes, você está sempre muito bem informado. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Prefeitura de Campinas e a autarquia Rede Mário Gatti foram condenadas a indenizarem familiares de paciente encontrado morto após fugir do Hospital Ouro Verde em dezembro de 2020. As reparações por danos morais totalizaram em R$300 mil, sendo 200 mil a favor da filha e 100 mil à esposa da vítima. A Prefeitura, em nota, informou que respeita a decisão, mas aguarda o julgamento do recurso. De acordo com a decisão da Justiça, o homem estava internado em um hospital municipal enquanto aguardava vaga em leito de UTI, para que uma cirurgia de emergência pudesse ser realizada. No entanto, deixou o local com o conhecimento dos responsáveis pelo estabelecimento. A companheira só ficou sabendo do ocorrido quando foi visitá-lo e ele já estava desaparecido. O corpo foi encontrado semanas depois, nas proximidades da unidade. O relator do recurso denunciou em seu voto a negligência da autarquia que administra o hospital, que, segundo ele, não pode ser justificada pelas dificuldades impostas na época pela pandemia. O magistrado avaliou também a situação emocional em que o paciente deveria se encontrar para deixar a enfermaria onde aguardava um procedimento importante, motivo pela qual sua saída deveria ter sido impedida até que algum familiar fosse avisado ou pudesse orientá-lo. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore.
o Shopping de Imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube, jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Beijou para o Bugrão, daqui para lá. Bola vem aberta no segundo pau. Toque de cabeça na trave! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 48 minutos. De volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Hoje, quinta-feira, 8 de maio de 2025. E a Nath Luquezzi está com a gente aqui nos nossos estúdios para trazer primeiro informação sobre a previsão do tempo para hoje. Seguimos naquele veranico, naquele como que era o nome que você usou ontem? Não era veranico, era era veranico, né? Mesmo, é isso como mesmo. se fosse uma passagem de estação, né? Do Isso. outono para o inverno. Bom dia para você, Bom dia Nath. para você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, continuamos, mas uma frente fria, como já está sendo aguardada, está chegando aqui, um ar frio de origem polar, vai entrar no nosso país, mas mais para o final da semana, no nosso estado vai entrar, mas mais para o final da semana. Então, uma frente fria no final da semana vai encerrar esse período de calor atípico no interior. De fato, não é normal, como eu disse, não é uma onda de calor o que estamos vivendo, e sim um veranico, porque as madrugadas continuam sendo com tempo um pouquinho mais ameno, as manhãs também, então por conta disso se chama veranico, que é um verão fora de época, né? Esse calor exacerbado fora de época. Inclusive amanhã teremos máximas de 30 graus, o que não é nada
comum em um período como estamos vivendo no outono. A mudança vai trazer chuvas no território paulista, começa no sábado, mas se intensifica ali pelo domingo de Dia das Mães, quando as temperaturas também devem cair. Em Campinas, as quedas nas temperaturas devem ser de 8 graus de um dia para o outro. Sendo assim, muito cuidado, muita atenção, redobrada atenção aí, porque essa queda brusca na temperatura afeta todas as áreas do nosso corpo, não há sistema imune que aguente uma coisa dessa. Então, frente fria no final da semana também vai gerar atenção, mas não aqui para o interior, mas para as áreas próximas ao mar, onde a queda será bastante brusca. Às 10 horas e 50 minutos, daqui a pouquinho eu vou fazer o primeiro giro com a participação dos nossos ouvintes, as mensagens que vão chegando, nós vamos compartilhar com você que está acompanhando a nossa programação, mas eu quero dividir com você uma história agora que o Everton Ramos vai trazer na reportagem, que olha... Você que é pai, você que é mãe, você vovô, você vovó, preste atenção no que um garoto de 11 anos fez, o susto que a família toda teve. Foram ali quase 30 horas de desaparecimento. Foi reportagem, inclusive, do Band Cidade, de outros veículos de comunicação, de colegas que se mobilizaram na cidade de Araras e nos municípios vizinhos a partir da seguinte história. O garoto entra na van escolar a caminho do colégio. De repente, ele desaparece. Sumiu completamente. O motorista da van disse, ele entrou na van. E a gente deixou ele na porta da escola. A escola disse, ele não entrou no colégio. Puxaram as câmeras e ele de fato não tinha passado pelo portão. Aí foi aquele desespero, aquela agonia. Se coloque no lugar do pai, se coloque no lugar da mãe, imagine com as histórias recentes que a gente vê envolvendo crianças e adolescentes, o susto com esse garoto de 11 anos. De repente, madrugada chega, alguém bate. Pai! O pai pulou da cama e era o garoto. Tava tudo bem com ele, felizmente. Ele só decidiu que ele não queria assistir aula de inglês e aí pensou, vou ficar aqui não. Ficou ali parado num ponto próximo à escola. Um morador em situação de rua viu essa cena. Esse homem questionou o que estava acontecendo com ele, o que você está fazendo aí. E o morador de rua deu abrigo, proteção, para evitar que alguém fizesse mal com aquele menino, até que ele decidisse voltar para casa. O Everton Ramos conversou com o pai desse garoto e traz os detalhes na reportagem. O sorriso no rosto do Fernando é de um pai que reencontrou o filho, que esteve por cerca de 30 horas desaparecido. Já tava pensando em muitas coisas ruins, né? Que já tava fazendo 24 horas que esse moleque tava sumido, né? E hoje ia vir helicóptero, ia vir cachorro. Aí quando vem essas coisas de cão farejador, a gente pensa o quê? Que vai encontrar meu filho morto, canaviar, me mata, né? Mais de um dia de angústia e desespero, até a criança de 11 anos voltar para casa na madrugada desta quarta-feira. Ela havia sido vista pela última vez na segunda-feira, quando foi de van até a escola que estuda, no Jardim das Nações, em Araras. Com base nas câmeras de monitoramento, a escola desde o princípio informou não ter registrado nem a entrada e nem a saída do aluno no dia do desaparecimento. Após ser encontrado, ele disse que só não entrou na unidade porque não queria assistir a aula de inglês. O menino então andou por cerca de 500 metros até essa praça para esperar a aula acabar. Veio um mendigo aqui, chamou ele, viu ele e falou, filho, você tá fazendo o que aqui? Eu tô sentado aqui que eu não quero assistir a aula. Ele falou, vamos, pode ficar aqui sozinho não, vamos comigo. Aí levou ele para uma construção que tem ali. E essa construção ele ficou o resto da tarde, né? Ficou à noite e outro dia. Ficou o dia inteiro, mas perto da noite, do outro dia. O pai ainda conta que o filho disse não ter sido desrespeitado pelo morador de rua. A criança teria decidido voltar para casa na madrugada e foi acompanhado pelo homem em vulnerabilidade social. O caso é acompanhado pela Polícia Civil. A família deve prestar depoimento amanhã e a investigação deve apurar quem é o morador que teria ajudado o menino. Depois de muita apreensão, o Fernando só faz questão de aproveitar a família e o filho que voltou. Estava deitado, foi 1 hora da manhã certinho, eu ia no relógio, era 1 hora da manhã certinho, meu filho bateu no portão desesperado, chamando eu. Pai! Quando abriu o portão era o Felipe. Cara, pra mim foi uma cena de filme, cara. Uma cena de filme pra mim. Na hora, Nath, a primeira coisa que a gente pensa é se fosse minha mãe, se fosse meu pai, o puxão de orelha que eu ia tomar. Mas
no lugar de pai e de mãe, que eu não sou pai, você também ainda não é mãe, mas imagine o alívio de ver o filho bem na porta de casa, no portão. Sim. Então, se depois veio a bronca, e eu tenho certeza Com que ela certeza. veio, a primeira reação não é de bronca. A primeira reação é graças a Deus que tá tudo bem com você. Que susto, não é? Meu pai amado, eu falei, a minha mãe me mataria, mas primeiro ela ia começar a chorar. Eu acho que é natural da mãe, principalmente as nossas mães que são mães latinas. É super coração. Mãe e pai, né? Os pais são muito coração. Então, a primeira reação seria aquele choro, aquele alívio. E depois, de fato, o negócio ia pegar fogo lá em casa, viu? Agora, acho que a grande lição que fica aqui nessa história tá nos detalhes. É uma história com várias camadas, mas eu queria destacar uma que ontem me chamou a atenção, até falei sobre isso no Brasil, gente, que é o seguinte. Esse homem que acolheu esse menino, um morador em situação de rua, ele ficou extremamente receoso de ir junto com o garoto para contar para os pais o que aconteceu. Veja, o pai deu entrevista pro Everton, tá super grato, tá super feliz, conversou com o garoto, que é um menino esperto, que é um menino ligeiro. Ele percebeu que nada aconteceu com ele. Sim. O homem não fez nada de mal para ele. O acolheu, viu que ele estava desamparado ali, que ele não queria assistir a aula, deu abrigo, deu comida, levou até a casa quando precisou para não deixar alguém fazer mal com ele. Por que o receio desse morador em situação de rua? Porque imagine, a notícia já se espalhou pela cidade de Araras. A foto do garoto estava em tudo que é página de internet, em tudo que é televisão, tudo que é rede social. Aí alguém vê esse homem caminhando ao lado de um garoto que está desaparecido. O que poderia acontecer com esse cara? Ser linchado, apanhar, sem ninguém nem perguntar quem ele era, o que estava acontecendo e por que ele estava com o garoto. Então, o receio que ele tem é de uma sociedade que julga sem saber quem é aquela pessoa. O que deixa escancarado para mim nessa história é que caráter não se define pelo dinheiro que a pessoa tem, nem pela roupa que a pessoa veste. Quantas pessoas com estudo, a gente contou aqui essa semana, cara rico de Paulínia preso com material de pornografia infantil. E aí a sociedade olha para essas pessoas, para esses seres humanos que chegaram a uma situação que a gente não sabe como aconteceu, mas existe uma história até que a pessoa se tornasse alguém em situação de rua. Existe uma história dessa vida, existe uma dificuldade que a gente não sabe o que levou ela àquele ponto, mas que a sociedade adora ignorar, passa na calçada, se bobear, ainda chuta a perna, finge que não viu, e julgar. Então isso é uma grande lição. Não julgue sem saber quem está dentro daquele corpo. Quem está dentro daquela mente, o que passa naquela cabeça. Porque grandes injustiças podem acontecer. E essa é uma. O receio que esse morador de rua teve, para mim, é muito claro. Se me virem andando com esse cara, com esse garoto aqui, com esse menino aqui, antes de perguntar o que está acontecendo, já vê o risco dele ser espancado e linchado, achando que ele sequestrou, que ele fez mal pro garoto, quando na verdade ele estava ali para proteger o menino de alguém que realmente pudesse fazer mal. Lembra muito um filme, inclusive, um dos clássicos do cinema, chama O Garoto, de Charlie Chaplin. História, resumindo, é um garoto que a mãe o abandona, ele é adotado pelo Chaplin, pelo morador de rua. Passam 5 anos e depois a mãe começa a ir atrás desse menino. Uma história que foi replicada depois várias e várias vezes em novelas, em outros filmes. Tem até filme dos Trapalhões que imita mais ou menos a mesma história. Mas me lembrou muito isso ontem. O quanto a pessoa não ter dinheiro e o quanto ela está com roupas que a sociedade não quer nem ver perto, fazem com que ela seja tratada como alguém que não existe. Ou pior, já julgam aquele caráter sem nem saber realmente quem é aquela pessoa. De fato. E era exatamente isso que a gente vinha comentando, né, essa semana, que nós comentamos sobre o povo brasileiro. Muitas das vezes a gente não tem esperança e a gente julga porque as exceções fazem mal. Mas nós somos um povo muito acolhedor. Eu acho que essa pegada nossa latina também traz tudo isso, né? Então, de fato, muitas das vezes a gente julga sem nem conhecer e isso vale para tudo. Faltando 1 minuto para as 11 da manhã, o Quinto Sinal vai marcar 11 horas em instantes. Aqui na região, a gente tem sempre acompanhado operações, mudando de assunto, de combate ao tráfico de drogas, principalmente o tráfico internacional. E sempre tem algum caso em que você já ouviu aqui na Rádio Bandeirantes, tem aquela ação de criminosos que são contratados como mulas, os bandidos pagam para eles transportarem
cocaína, maconha, geralmente cocaína do Brasil para a Europa. E existem os fundos falsos das malas. Quantas vezes a gente não falou? Uma pessoa com 5 quilos de cocaína foi apreendida, a droga estava escondida no fundo falso de uma mala. Pois bem, essas operações são frequentes no aeroporto de Viracopos, nas rodoviárias, em outros locais também pelo Brasil. E cada vez que cai uma das mulas do tráfico, é uma oportunidade para a investigação abrir o leque. Nós já trouxemos aqui a operação que aconteceu nesse ano da Polícia Federal, que prendeu aqueles que contratam as mulas. Só que agora tem uma outra etapa que é bem interessante. Se você tem uma mala recheada de cocaína, você não vai no shopping e compra uma mala com fundo falso. Ah, eu quero uma mala que caibam 5 quilos de cocaína no fundo falso. Não. Existem pessoas que montam essa mala. E a Polícia Federal fez uma operação para prender esses maleiros do tráfico de drogas. E teve mandado cumprido na região, como o repórter Igor Val vai contar para você a partir de agora. Malas tradicionais que seriam utilizadas em viagens comuns, mas a organização criminosa utilizava esse tipo de material para esconder drogas. Durante os 21 mandados de busca e apreensão cumpridos, a Polícia Federal descobriu fundos falsos nessas malas. Nesses espaços, os entorpecentes eram colocados para tentar burlar o sistema de segurança dos aeroportos e enviar as drogas para o continente europeu. O esquema organizado pelos criminosos funcionava da seguinte forma: pessoas chamadas de mulas eram atraídas. O grupo entregava bagagem com drogas e elas iriam para o exterior com substâncias. Do outro lado do oceano, as mulas entregavam os entorpecentes para os contatos associados ao crime. Nesta quarta, as equipes foram a alguns endereços nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo, Campinas e Salvador. Foram visitadas empresas e casas de câmbio. Em Campinas, os agentes foram em 2 endereços, em uma residência e o outro no escritório de advocacia. Nada foi apreendido. As investigações começaram após a prisão em flagrante de uma mulher que transportava mais de 3 quilos de cocaína no fundo falso de uma mala despachada no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A mulher pretendia embarcar em um voo com destino à cidade portuguesa de Horta. A segunda fase da Operação Tropeiros foi realizada após os dados extraídos de materiais na primeira fase. Foi descoberto que a associação criminosa também possuía mais integrantes que estão ligados à prática de lavagem de dinheiro. O grupo movimentava mais de 10 milhões de reais. Foram cumpridas ordens judiciais de sequestro de bens e também de apreensão de passaportes, proibição de se ausentar do país e bloqueio de valores. Tudo vai ser periciado para que a equipe de inteligência da Polícia Federal possa identificar mais pessoas que integram a organização e o esquema criminoso. Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e tráfico de drogas. As penas somadas podem chegar a 35 anos de prisão. E nessa quinta-feira, 2 estudantes de medicina foram vítimas de um sequestro relâmpago no estacionamento próximo ao Hospital Ouro Verde, em Campinas. Os jovens são uma mulher de 21 anos e um rapaz de 22 anos. Eles relataram que estavam chegando ao hospital, onde eles estão fazendo estágio de internato, e foram abordados por 2 criminosos armados, que extorquiram mais de R$ 5.400 dessa dupla. Até o momento, ninguém foi preso. Eles disseram, na elaboração do boletim de ocorrência, que um dos assaltantes estava com uma arma, identificada ali como sendo uma pistola preta, obrigou os 2 estudantes de medicina que estavam chegando para o plantão a voltarem para dentro do carro onde eles estavam. Um dos suspeitos assumiu a direção do automóvel, enquanto o outro se sentou no banco de trás, ameaçando as vítimas e obrigando que elas entregassem o celular para acessar os aplicativos bancários. É a chamada gangue do Pix. O veículo foi conduzido até uma área deserta, próximo a uma linha do trem, foi o que eles conseguiram relatar, sem saber exatamente onde estavam, e ali continuavam fazendo essas ameaças e transferência de Pix, uma atrás da outra. Assim que concluíram as movimentações financeiras, os bandidos libertaram os estudantes, devolveram o carro e deixaram eles no mesmo local, na porta do Hospital Ouro Verde. O prejuízo total das vítimas, como eu disse, R$ 5.495,98, para dar o número exato. Pouco mais de R$ 4.500 da moça, cerca de R$ 900 do rapaz,
e as transferências feitas para a conta no nome de uma pessoa que agora já é alvo da investigação. As vítimas conseguiram passar algumas características físicas. Por exemplo, um deles tinha um palhaço tatuado no antebraço direito, tinha um nome escrito Camille, outro Brian e Henrique no braço esquerdo. Estava vestindo uma jaqueta corta-vento, uma camisa do PSG. E eles disseram também outras características que vão certamente ajudar a polícia, que são mantidas em sigilo ainda para não atrapalhar as investigações. Caso de extorsão, extorsão mediante sequestro nesse caso, porque eles foram raptados ali do local e levados até essa área de uma linha férrea, não souberam exatamente onde era. E o 9º Distrito Policial de Campinas é o responsável pela investigação daqui em diante. Caso que você vai ver também na tela da Band, 13h com a Laís Peçanha no comando do Acontece, e que nós vamos contar para você no Brasil Urgente, hoje com um horário diferente, porque hoje tem futebol na tela da Band, hoje tem o jogo de volta da semifinal da Liga Europa, competição que tá bem interessante, e hoje você vai acompanhar a partir das 15:45, a bola rola às 16 para Bodo Glimt e Tottenham. Bodo Glimt é um time da Noruega, Tottenham um dos grandes times da Inglaterra. No primeiro jogo, Tottenham venceu por 3-1. Então hoje pode perder por até um gol de diferença, que se classifica para a final. Tá muito bem encaminhada uma final gigante na Liga Europa, entre Manchester United e Tottenham. Quem acompanha a Premier League sabe a emoção do futebol inglês e o quanto esse jogo pode se tornar eletrizante. Ou será que teremos zebra? Será que teremos o pequeno Bodo Glimt chegando numa competição internacional com essa força em 2025? O Atlético de Bilbao vai conseguir reverter a desvantagem? Você vai saber tudo isso às 16h na tela da Band. E o nosso ouvinte participa conosco aqui dessa edição do Manhã Bandeirantes. Mensagem de áudio, mensagem de texto, a sua participação é sempre importante. E você é o meu convidado a girar a sua mensagem. Bom dia, Heitor. Bom dia. Eu fiz uma pesquisa para ver quanto crime organizado movimenta no Brasil. Eu fiquei espantado. Ele movimenta 146 bilhões de reais. A Petrobras, ela tem um caixa de 204 bilhões. E a Embraer, 6 bilhões. Olha para você ver o que o crime organizado é no Brasil. É uma empresa, é uma multinacional que acho que é das maiores, né? Então, é assustador. Então, quando eu falo para você, Heitor, desses prédios que a prefeitura está comprando, esses anúncios que eu fui lá e liguei e eu vi isso daí, alguma coisa errada está acontecendo. Se vocês investigarem, vocês vão achar alguma coisa errada aí nesses prédios que a prefeitura comprou. E está repassando, alguma coisa está acontecendo. Tá bom? Alexandro Centro. Um abraço, Heitor. Bom dia. Muito obrigado. Um ótimo dia para você, Alexandro, nosso ouvinte de todas as manhãs aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. O Edmilson. Bom dia para você, Edmilson. Final do telefone 9884. Ele escreve o seguinte: Heitor, diante do seu comentário em relação a que nós nunca sabemos o que é e a história daquela pessoa que está morando na rua, realizando um trabalho junto à igreja que ele participa, o Edmilson conta que eles se depararam com um senhor com formação em engenharia, pós-graduação, que falava inglês fluentemente. Optou por morar na rua devido a não aguentar mais tanta saudade das pessoas e por tanta trairagem que sofreu durante a sua vida profissional e pessoal. Relatou que era uma pessoa muito bem de vida, que perdoou tudo por confiar em pessoas que só queriam obter vantagens às custas dele e realmente falava inglês fluente, foi constatado por todos ali da igreja que faziam aquele trabalho, e esse é um exemplo do tipo de pessoas que nós nos deparamos muitas vezes optando por morar na rua, e muitos até têm família e moradia. Eu confesso que quando eu vejo alguns comentários de pessoas em trabalhos sociais, o caso mais emblemático que mais chama atenção é do padre Júlio Lancelotti, que ontem esteve em Jundiaí, e aí fizeram algumas postagens. O Jornal de Jundiaí, por exemplo, fez postagem. Você vai ler os comentários. Meu Deus do céu. Gente que, se pudesse, colocaria fogo no mendigo. Gente que, se pudesse, chutaria um morador de rua, porque na cabeça dessas pessoas, que elas são as doentes verdadeiras, essa pessoa não tem o mínimo de dignidade. E eu não estou defendendo especificamente o padre Júlio, estou defendendo um trabalho que, para quem é cristão, é a base do cristianismo. Você dá comida a quem tem fome, você dá amparo a quem necessita.
Isso, para muita gente, já é um absurdo. Porque, não, tem uma frase... Ai, meu Deus, eu sei que eu vou levar hate agora, mas vamos lá. Tem uma frase que... Eu entendo que as pessoas falam que ela não é mal intencionada, que é aquela clássica frase: você não pode dar o peixe, você tem que dar a vara e ensinar a pessoa a pescar. É muito bonita na teoria. Só que na prática, a pessoa que está morrendo de fome, ela precisa ter esse alimento, ela precisa ter o mínimo de dignidade antes dela conseguir reorganizar a vida e aí sim ela passar a ter oportunidades. Não adianta você dar a vara na mão da pessoa, querer ensinar a pescar, se ela não tem um espaço no lago para ela poder colocar a varinha dela ali e conseguir o sustento. Ou você acha que a pessoa que puxa uma carroça na rua com o peito 12, 15 horas por dia para buscar papelão, para pegar latinha reciclável, é uma pessoa que não gosta de trabalhar. É uma pessoa que não está trabalhando. Ela está ralando, só que ela não tem oportunidades na vida. E às vezes sim, o que precisa primeiro é o alimento. Depois você pensa numa reorganização social. E tudo isso para dizer o seguinte: as pessoas se julgam no direito de se colocar superior àquelas que estão na situação de rua, só que às vezes quem está ali sentado na calçada tem muito mais caráter do que aquele que está apontando o dedo sem saber a história de cada uma delas. Essa é pelo menos é assim que eu aprendi na vida e que eu entendo o mundo. Concordo. Mais mensagem de áudio chegando, a gente compartilha com você. Bom dia, Heitor. Bom tudo dia. bem? Vocês aí da Band, tudo bem com vocês? Viu? Aqui é o Cícero do Aurélia. Ô, Heitor, eu fiquei decepcionado com pra estar preso, porque só na pandemia era para ele pegar no mínimo 20 anos de cadeia. Matou muita gente porque a vacina não comprou, incentivou o povo a não usar máscara. Então esse Bolsonaro aí é outro também, que na minha opinião, estão empurrando com a barriga, sabe? É uma coisa que eu vou te falar, cara, olha, a impunidade aqui do Brasil é demais, hein? Então beleza, então. A última informação que se tem em relação ao ex-presidente Fernando Collor, meu caro Cícero, é que a Polícia Federal recomendou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que o nome do ex-presidente Fernando Collor de Mello seja incluído na lista de impedidos de deixar o país nos sistemas de controle migratório. Sugestão enviada na última terça-feira em um documento que a Polícia Federal ressalta a suspensão da validade do passaporte que não impede a saída de território brasileiro, já que é possível você realizar uma viagem internacional utilizando outros documentos. O ministro Alexandre de Moraes concedeu no início do mês o benefício da prisão domiciliar ao ex-presidente Collor, que cumpre pena desde 25 de abril, determinando o uso de tornozeleira eletrônica. Collor foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão em regime fechado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, propina essa recebida de uma empreiteira para viabilizar alguns contratos com a BR Distribuidora. E por que ele está em casa? Porque o ex-presidente está com o passaporte suspenso, não pode receber visita a não ser de advogados, e é em função da idade avançada. Collor tem 75 anos, de comorbidades graves, tem a doença de Parkinson, apneia do sono grave e transtorno afetivo bipolar. Isso não é apenas apresentado pelo advogado, isso é apresentado por laudos médicos e faz parte da lei. A gente pode discutir a lei, se ela é justa ou não. Acho que aqui o grande ponto, não é, minha opinião, não é o Collor hoje estar em prisão domiciliar aos 75 anos, se tratando de doença de Parkinson. A grande questão é o quanto ele viveu nessa última década empurrando tudo isso com a barriga, quando essa pena já poderia ter sido cumprida 10 anos atrás, e aí vai levando, ele continuou pagando de Marajá, continuou bancando a vida de playboy lá em Maceió, e agora, chegando ao fim da vida, agora na hora de aplicação da justiça, é a justiça, porque é o que está dentro da nossa lei. Mas dá no brasileiro aquele gostinho amargo de que, justiça peronomútil. Mas mesmo um idoso de 75 anos, um cidadão comum que não seja político, famoso, celebridade, enfim, ele também teria esse mesmo direito? Depende do seu advogado. Ah, entendi. Depende do quanto você consegue bancar um bom advogado. 11 da manhã, 15 minutos. A mensagem aqui que chega do Marco Silva Bedin.
O Marco Silva, bom dia, meu amigo. Um bom dia comunista, socialista e petista. É o que escreve o Marco Silva Bedin, que não esconde a paixão que tem pelo Partido dos Trabalhadores. Mensagem aqui do Adriano Vermelho dizendo o seguinte: de um lado só se fala de anistia, culpabilidade do governo em tudo e perseguição judicial. Do outro, só se fala em impedir a anistia, exaltando só as poucas coisinhas boas da sua gestão e expansão do conservadorismo no mundo. Veja que uns têm respostas fáceis e outros saídas mirabolantes, mas no fim mesmo são políticos pouco originais, com ideias sempre requentadas e de pensamentos e discursos, óbvio, publicamente falando, sempre agressivos e unilaterais. Pudera, né, amigos? Agora, com eleições cada vez mais próximas umas das outras, a máquina da propaganda não para nunca. E para as próximas eleições, eu quase chego a sentir pena, escreve o Adriano, dos marqueteiros. Como vão esconder tanta sujeira e podridão, tanto de um lado quanto de outro, em tempos de conclave? Enquanto fumaça branquinha não sai da chaminé oficial, é só olhar ela saindo da cabeça e das orelhas dos responsáveis pelas campanhas desses candidatos cheios de questões. Mais 2 mensagens rapidinhas aqui de áudio e depois a gente segue girando a informação. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Alê. Heitor Fredo, eu não sei se dá tempo ainda hoje, né? Já é 11h07. Eu gostaria de agradecer agora os bandidos que roubaram a moto do meu filho ontem, né? Louco. Uma Honda 160 dessas novas, né? Ele é motoboy, ele foi fazer uma entrega ali na região do Itatinga e roubaram a moto dele, roubaram documentos e tal. Se esse pessoal puder devolver os documentos, deixar na portaria da Band aí, coloca aos cuidados do DJ Alê, mas agradecer por ter deixado ele vivo, né? Tomou lá uns tapinhas na orelha, né? É jovem, sabe como é que é, né? Mas entregou a moto, entregou os documentos, entregou o celular e continuou vivo, graças a Deus. Um grande abraço a todos, DJ Alê. Meu amigo, força pra você, pra família. Não é fácil viver uma cena como essa, ainda mais pra quem trabalha com o veículo e pede esse bem que não é só o patrimônio, né? É o susto, o medo e é o veículo em que você leva o pão de cada dia pra casa. Então, força pra você, DJ Alê, e tomara que seja recuperado o quanto antes essa motocicleta. Padrão sempre, tenho certeza que ele já fez isso, mas no caso de um assalto, imediatamente ligar 190 e 153, porque as viaturas de Polícia Militar e Guarda Municipal, elas saem com pranchetas com as placas de carros e motos roubadas nas últimas horas e nos últimos dias na cidade. Então, com a cor, com o modelo, com a placa, policial, Guarda Municipal que tem um olhar treinado, bate o olho de longe, vê a moto e aí tem a possibilidade, de repente, de recuperação. E fazer o boletim de ocorrência para a Polícia Civil também ir atrás dessa história. Força para você, DJ Alê. Mensagem de áudio antes da gente girar aqui com mais assuntos. Heitor, oi. O Collor tem que cumprir na cadeia, como um ladrão de galinha tem que cumprir na cadeia, como o Bolsonaro tem que cumprir na cadeia, como a galera os que estão pedindo anistia tem que cumprir na cadeia, tem que cumprir. Ladrão, bandido, tudo tem que cumprir na cadeia. Tandy Negrão. Muito obrigado, Tandy Negrão, pela participação. Tem mensagem aqui também, Nath Luquezzi, do Renato, final do telefone 4046. Ele está perguntando se há novidades em relação à fraude do INSS. Tem uma novidade importante, Nath. Sim, o INSS suspendeu nesta quinta-feira, hoje, dia 8 de maio, os empréstimos consignados. Então, essa decisão atende uma recomendação do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União. Segundo informações, caso o aposentado ou pensionista queira fazer um empréstimo nessa modalidade, terá que procurar agora o INSS para sinalizar a intenção. A suspensão ocorre por conta da suspeita de fraude nos consignados, que representaria um rombo bem maior que o caso dos descontos irregulares. Então agora, uma verificação bastante minuciosa acontecerá em cerca de 90 bilhões em consignados ativos. De acordo com o despacho publicado no Diário Oficial da União, os descontos poderão ser desbloqueados pelos segurados de acordo com os serviços disponibilizados pelo INSS para essa finalidade. Só no primeiro semestre de 2024, a fiscalização do TCU já apontava que nem todos os descontos no INSS foram autorizados pelos aposentados. E uma das medidas em junho de 2024, no ano passado, foi a determinação para que os novos descontos de associações só pudessem ser feitos com assinatura eletrônica avançada, com biometria ou se houvesse a confirmação da existência dos documentos exigidos pela norma vigente.
No entanto, os ex-gestores do órgão continuaram autorizando novos descontos nos benefícios. Às 11h20, vamos voltar a falar a respeito do assunto que faz o mundo todo ficar de olho na chaminé da Capela Sistina no Vaticano. Estou falando sobre o conclave. Conclave que tem data para acabar, tá? Diferente de anos anteriores, já teve conclave que durou 34 meses. Já teve conclave lá em 1268, que foram 1.006 dias para a escolha do novo Papa. Existe uma data limite neste caso agora, 2025. 22 de maio. Tá longe, é chão. Se até lá não escolher o novo Papa, meu Deus. O que vai ter de repórter que vai morar ali na frente da Capela Sistina, pessoas vão congelar ali na frente. Mas há uma expectativa para que o anúncio já possa acontecer entre hoje e amanhã no máximo. Começou ontem o conclave para escolher o sucessor do Papa Francisco. O processo de votação envolve 133 cardeais, é cercado de sigilo, mas existem as apostas nos bastidores de quem cobre diariamente a vida do Vaticano. Hoje já tivemos a primeira fumaça preta. Por volta de 2h30 da tarde há uma expectativa de mais um anúncio, se habemos ou não habemos Papa. Mas o Márcio Campos preparou uma reportagem falando sobre quem são os nomes apontados como favoritos e como estão os brasileiros cotados também nessa eleição. Um papa que dá show no karaokê? Mandando bem é o que importa. Um bem-humorado que anda de bicicleta? Mais gente da gente. Um papa dos gabinetes? Eu prefiro um perfil de um papa mais do povo. Os 3 cardeais aparecem como os favoritos em casas de apostas. Em primeiro lugar, o italiano Pietro Parolin, de 70 anos, que fez carreira diplomática no Vaticano. É atual secretário de Estado. Gentil, mas não tão carismático e tem uma visão mais de centro. Em segundo lugar, aparece o filipino Luiz Antônio Tagle, de 67 anos, um cardeal que gosta de cantar. E de sermões animados. É considerado o Francisco da Ásia por sua sensibilidade social e atenção aos pobres. Tanto Parolin quanto Tagle foram criticados por uma ONG internacional por omissão em supostos casos de abuso infantil, mas não foram apresentadas provas das acusações. Em terceiro nas casas de apostas, o italiano Matteo Zuppi, de 69 anos, é sorridente e despojado. Diplomata habilidoso, tem uma visão mais progressista. O arcebispo de Bolonha é conhecido como padre das ruas, por sua postura próxima do povo. E ele prefere bicicleta em vez dos carros oficiais. Esses 3 lideram casas de apostas, mas para especialistas esse favoritismo não passa de especulação. De acordo com a igreja, o perfil de um papa só é definido mesmo nas reuniões que antecedem o conclave. Eles vão ter que encontrar alguém assim, que tenha uma solidez teológica, que seja uma pessoa, um teólogo e que tenha essa experiência pastoral. Qual o nome? Não sei. Ele está nessas listas? Eu acho que está. Surpresas podem surgir, como o cardeal poeta português José Tolentino de Mendonça, de 59 anos, atual ministro da Cultura e Educação do Vaticano e conhecido por poemas que viralizaram nas redes sociais. Tem boas características também, que em Portugal ele é bem cotado. Mas existem também outros cardeais que podem estar desenvolvendo essas mesmas características, como, por exemplo, o cardeal que está nas Filipinas. 7 brasileiros podem ser votados no conclave, mas especialistas não acreditam em um novo Papa sul-americano. Torço, né? E rezo também. Olha a fumaça branca! Para as irmãs paulinas, que se reuniram para ver a primeira fumaça do conclave, o resultado não foi surpresa. Nem entre elas há consenso. Cada uma tem uma ideia diferente. Cada uma combina mais com esse, com aquele, por ouvir falar. Mas uma coisa é certa. Se vier a fumaça branca, nós vamos bater palma e ficar feliz e acolher essa pessoa como enviada de Deus para conduzir a nossa igreja nesse tempo. Você sabe que virou tanta paixão, Nath, virou tanta especulação que além do Papa Bet com as casas de apostas, levantaram também os times para quem torcem os cardeais brasileiros.
Cardeal Dom Odilo Scherer torce para o Santos e para o Atlético Paranaense. Cardeal João Braz de Avis, que está sendo apontado como um candidato forte, palmeirense. Cardeal Orani Tempesta é santista, faz todo sentido torcer para o Santos. O cardeal Sérgio da Rocha torce para o Palmeiras. O cardeal Leonardo Steiner torce para o Criciúma e para a Inter de Milão. O cardeal Paulo Costa torce para o Vasco. Esse é guerreiro. O cardeal Jaime Spengler torce para o Internacional. E Dom Raimundo Assis é torcedor do Botafogo. Como o Papa Francisco tinha muita ligação com o São Lourenço, isso também fez parte ali do período em que ele esteve à frente da Igreja Católica. Vai saber se não teremos um Papa palmeirense agora, hein? Você é palmeirense? Sou palmeirense. Ah, quem sabe, né? Um igual a você. E a escolha do novo Papa, o conclave, vai ser um dos assuntos hoje no Band Mulher, que a partir da 1h30 da tarde você comanda na Band Mais TV ao lado da Lari Lopes, né, Exatamente. Nath? Traremos todas as atualizações, tiraremos todas as dúvidas, porque realmente, né, ficam muitas dúvidas, tem muitas palavras técnicas, então a gente vai deixar esse assunto o mais fácil possível e a gente vai falar também sobre alimentação hoje no Band Mulher, além de, claro, se der aquele tempo, a gente dá aquela fofocada juntos à 1h30 da tarde. Hoje tem estreia de novelão na tela da Band. Ontem teve o último capítulo de Beleza Fatal e hoje estreia Café com Aroma de Mulher, a partir das 8h30 da noite. Sabe que eu sou noveleiro, né, Nath Luquezzi? Eu gosto também, viu? A história é a seguinte, resumindo bastante aqui. Havia uma fazenda de café e a gaivota era uma das funcionárias e ela salvou de um sequestro o patrão dela. E ele prometeu, olha, vou deixar no meu testamento para você uma terra para você morar junto com a sua mãe. Só que ele descobre que alguém da família dele estava lavando dinheiro e era alguém muito próximo e ele morre, tem um infarto fulminante e a família não reconhece. E acredita que era a gaivota quem estivesse lavando dinheiro de algo que na verdade era de alguém desse núcleo familiar. Nesse meio do caminho, um filho desse fazendeiro se apaixona pela gaivota. E daí pra frente, você vai ter que saber a partir das 8h30 da noite na tela da Band. Já adorei. Já tô contratado pro Band Mulher Já também está pra falar de novela? contratadíssimo. Por favor, hein? Quando eu não vier, você pode ficar no meu lugar. Amanhã você vem. Amanhã eu venho, com certeza. 10h30 da manhã, então, a gente espera você, porque amanhã tem o Circuito Imobiliário aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. O Manhã Bandeirantes fica por aqui com os trabalhos técnicos de Danilo Capucci na mesa de som, Leandro Lopes na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área com o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço pra você e continue na RB. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais de